O ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, determinou o aumento das equipes de segurança nas ruas no segundo turno da eleição presidencial de 2022. É esse caso mesmo em que tentaram, né, bloquear ônibus aí de eleitores do Lula. Para mim, esse caso é gravíssimo e a gente tem que voltar a falar dele porque tem novidade. Tem mais informação com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Gente, vamos lá. Esse corte é importante. Você que chegou agora, você está assistindo, fica até o final, que é muito importante mesmo. Vou colocar na tela aqui o Pedro Zambarda para conversar com a gente, Pedro. A gente estava conversando no bastidor que esse momento da nossa democracia durante a eleição de 2022 se equipara, talvez, ao 8 de janeiro, porque ele é muito grave. Mas eu vou deixar você dar o contexto para a galera, depois a gente comenta. Não, é muito importante isso, Lúcio, porque são investigações da PF que estão avançando. Em cima, o Anderson Torres, para quem não lembra, Anderson Torres foi o primeiro cara que apareceu com uma minuta golpista. Lá, depois do 8 de janeiro, ele era secretário de segurança do DF, já não era mais ministro do Bolsonaro. Mas, assim, a denúncia que aparece no UOL agora é assim, Lúcio, é o que você falou. O dia da eleição do segundo turno talvez tenha sido pior do que o 8 de janeiro. Eles tentaram impedir as pessoas de votar. Eu trouxe essa nota da Carta Capital aqui, que está bem resumidinha. Ex-diretora do Ministério da Justiça diz que Anderson Torres tentou impedir o trânsito de eleitores em 2022. Ô, Lúcio, eles não desistiram do golpe, eles foram tentar tirar a gente na unha para não votar no Lula. Depoimento de Marília Alencar, ao qual o UOL teve acesso, mostra a preocupação do ex-ministro com a distribuição de agentes da Polícia Federal no segundo turno das eleições. Sabe a Polícia Federal que está trabalhando agora, que está indo para cima do Bolsonaro? Ele operacionalizou, ele infiltrou gente dele em parte da corporação e estava tentando usar isso para impedir a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi isso que aconteceu e é isso que relatam pessoas envolvidas com Anderson Torres. O ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, determinou o aumento das equipes de segurança nas ruas no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A ideia era interferir no planejamento da PF, dificultando o acesso dos eleitores às urnas, visando prejudicar o deslocamento de potenciais eleitores do então candidato Lula. As informações foram divulgadas nesta sexta pelo jornalista Aguirre Talento, do portal UOL, que teve acesso ao depoimento da ex-diretora de inteligência do Ministério, Marília Alencar. Segundo a publicação, ela admitiu à PF que a ação de Torres, que teria feito uma reunião com integrantes da pasta, da PF e da Polícia Rodoviária Federal, logo após o segundo turno. Logo após o primeiro turno, desculpem. A ideia era ampliar o contingente para o segundo turno, com especial foco no estado da Bahia, onde havia uma expectativa, mais tarde confirmada, de alta votação do Lula. Você vê, eles tentaram fazer, inclusive, de um jeito disfarçado. Não foram em todos os estados. Eles já tinham, provavelmente, os trackings e o monitoramento da Bahia, de estados mais ao Nordeste, e foram impedir as pessoas de votarem. A Thaís Bilenque, no UOL, relata o episódio do encontro do Silvio Ney com o Xandão nos bastidores. O Silvio Ney estava armado e o Alexandre de Moraes disse o seguinte: ou o senhor desobstrui os locais de votação ou eu dou voz de prisão. Silvio Ney tinha que estar apodrecendo na cadeia até hoje. Porque isso aqui é crime contra as eleições, tá? Ainda segundo o depoimento ao qual o jornalista teve acesso, os agentes ficaram apenas de sobreaviso no primeiro turno, uma vez que as diárias dos policiais estavam congeladas. Já para o segundo turno, a proposta envolvia incrementar a atuação, ou seja, Lúcio, os caras não fizeram só por ideologia, teve dinheiro. Exato. Teve dinheiro. Era máquina pública. O pessoal da extrema-direita gosta de falar de corrupção, isso aí é corrupção, tá? Tem que ser provado. E uma das maiores. Das maiores. É corrupção das forças de segurança. De acordo com a publicação, Torres teria reclamado do planejamento da PF, julgando que havia muita concentração em áreas próximas das capitais. A tentativa de interferência aconteceu pelo pedido de redistribuição dos agentes. Teve várias testemunhas sobre isso. Eu não vejo lógica de fazer isso sem uma determinação do ministro. A constatação é, ele, em vários momentos de outubro, falou sobre a preocupação
falava com o diretor-geral, tem nos autos sobre essa questão, tanto é que ele foi até a Bahia e pediu para ser mandado o planejamento de lá no momento para o superintendente, disse a ex-diretora, segundo a matéria. E aí o ministro falou, não, mas tem que aumentar o efetivo, não, tem que ser 100%, eu quero todo mundo na rua, é a senha que ele deu, eu quero todo mundo na rua, porque é pro Lula não ganhar. Lúcio, se esse golpe tivesse prosperado, teria sido um negócio feio no dia da eleição. Não foi só os acampamentos depois. Eles tinham planos antes, eles tinham planos durante a eleição e eles tinham planos depois. Tudo tinha plano. E isso era muito mais difícil para a gente identificar, porque se eles fazem isso, né, tiram um monte de eleitor do Lula, e aí eles, enfim, ganhariam a eleição nos números, né? Uhum. Ganhando, isso nunca ia ser investigado, tá, gente? Nunca. A CNN Brasil fez uma reportagem similar aqui do Eli Jonas Maia, dizendo a mesma coisa. A PF conclui que Anderson Torres mudou o planejamento da segurança pública para facilitar a vida de Bolsonaro em 2022. Relatório final da investigação, obtido pela CNN, detalha a troca de mensagens, viagens e reuniões do ex-ministro da Justiça. A Polícia Federal concluiu que o então ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou e mudou o planejamento das forças de segurança no segundo turno das eleições de 2022 para favorecer o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Em 474 páginas no relatório sob sigilo obtido pela CNN, os investigadores detalham ordens, reuniões, viagens e mensagens de Torres à sua equipe, tanto no Ministério da Justiça quanto na Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, subordinadas ao Ministério da Justiça. Embora tenha afirmado em suas declarações que os planejamentos operacionais em questão eram apresentados com autonomia pelas instituições, Anderson Torres determinou, fixando o prazo de 48 horas, para que sua equipe procedesse à alteração do planejamento elaborado pela Polícia Federal, sem qualquer embasamento técnico ou fático que justificasse tais alterações, conclui a PF no documento enviado ao Supremo Tribunal Federal. Os planos operacionais à época, no âmbito da Polícia Federal, foram elaborados pela DELINSTES, Delegacias de Defesa Institucional, que são especializadas em eleições. No entanto, a PF aponta ordem de mudanças vinda pelo próprio Ministério da Justiça. A equipe de Anderson Torres, no processo de alterar o planejamento da PF e impor a sua vontade, sequer fez contato com tais delegacias para a troca de informações. É um desastre. A nossa sorte, Lúcio, é que eles são burros. Eles são burros. Se eles fossem inteligentes, a gente ia sofrer um golpe violento, tá? Eles são descoordenados. E aí é importante trazer também a foto da moça que está fazendo essa denúncia, que está aqui nessa matéria do UOL do próprio Aguirre. Essa Marília Alencar é uma heroína, que bom que ela está botando a boca no trombone falando quem é o Anderson Torres, ministro do governo Bolsonaro. E essa matéria, Lúcio, se conecta com outro furo desse repórter do UOL, que foi isso aqui. No começo dessa semana, a Polícia Federal indiciou ex-diretores da PRF sob acusação de tentar impedir os golpes em 2022. O que diz a reportagem aqui? A Polícia Federal concluiu mais uma investigação sobre a atuação ilegal da PRF para impedir o fluxo de eleitores do Nordeste no segundo turno e indiciou 4 ex-diretores e coordenadores do órgão por envolvimentos em crimes relacionados ao caso. Anteriormente, a PF já havia indiciado o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, que ficou quase 1 ano e meio em preventiva, com declarado alinhamento ideológico de Jair Bolsonaro. Ele já foi acusado de politizar a direção do órgão e desviar as funções da PRF para atender os interesses do ex-presidente. Lúcio, eu sei que muita gente aqui do chat, a maioria, acho que todos do Meteoro, querem prioritariamente a prisão do Bolsonaro. Mas eu discordo que isso aqui é bagrinho, tá? É importante que as investigações avancem muito nessa questão das polícias. Porque esses caras têm que ser presos, eles têm que ser condenados, precisam tirar poder dessas polícias, precisam repensar a educação dessas polícias, porque assim, eles cortaram cabos de energia, eles explodiram o aeroporto de Brasília, eles fizeram muita coisa, fora os acampamentos, que foi um negócio bem doido, mas muito bem planejado. Eles já estavam com QGs do golpe, tá, gente? Espalhados em todo o Brasil. Então, assim, ia ser
muito feio o negócio. E aí, quando eles viram que nada dava certo, eles tentaram 8 de janeiro, falharam, e por um triz, o Supremo, o Ministério da Justiça já sobre o Flávio Dino, a Polícia Federal já sobre o André Rodrigues, fizeram esse trabalho importantíssimo. Tem que prender esse povo todo, diz a Fábrica de Ideias da Cris. Gostei do comentário dela. Tem que prender, tem que prender. Aliás, cara, isso que eles tentaram fazer foi uma canalice, né? Foi corrupção. Se você que está assistindo, às vezes não é do espectro político que a gente conversa geralmente aqui, é contra a corrupção e olha para isso e não vê corrupção nisso, não se sente indignado com isso, porque é o uso de dinheiro público, é o uso das instituições públicas, é o uso da máquina pública para tentar influenciar numa eleição de forma direta. Ou seja, você bloqueando as pessoas do seu direito de votar, do seu direito constitucional. Então isso é de uma canalice absurda, por isso que isso é tão grave quanto o 8 de janeiro. É talvez até mais grave do que o 8 de janeiro. E precisa ser uma punição... o Silvinei não deveria estar solto, primeiro ponto. Né? Mas todo mundo envolvido nisso deveria estar. Agora, um ponto positivo é que se eles perderam com a máquina inteira na mão, com o dinheiro inteiro na mão, com agentes públicos de segurança corruptos agindo dessa forma, eles vão perder em 2026 de novo, vão perder com certeza, porque eles não têm tudo isso, tem inegibilidade, então se eles perderam aquilo lá, pelo menos o alento nosso é esse, vão perder de novo. É isso, Pedro. Mais algum ponto? É isso, meu querido. Não, são esses os pontos. Importantíssimo. Legal que você gostou que eu trouxe as matérias, Lúcio, mas é algo que às vezes a nossa bolha não repercute tanto, mas foi uma boas reportagens do UOL. Vamos ver para onde isso vai levar. Perfeito. Ó, antes de ir embora, eu vou aproveitar que o Pedro está aqui. O Pedro é um cara que acompanha, inclusive, essa galera aí do Brasil Paralelo. E a gente tem um vídeo novo aqui no canal do Meteoro, tá? É um vídeo da TV Cringe, mas é no canal do Meteoro, no formato da TV Cringe, aqui no nosso canal, sobre as conexões mais bizarras da Brasil Paralelo. Pedro, recentemente, inclusive, você entrevistou, né, aqui sobre a Brasil Paralelo, e essas conexões, elas não surpreendem, né? Não surpreendem, e a gente desvendou, é importante esse vídeo da Ana e da Sofia, Lúcio, porque ele traz a conexão da Brasil Paralelo com os Chans. Os Chans foram um ambiente muito tóxico aí, está envolvido inclusive com os ataques às escolas. Tem uma figurinha bem interessante que elas citam, e recomendo que vocês acompanhem também os outros cortes que a gente tem aqui, mas a TV Cringe sempre faz um negócio muito caprichado, né, Lúcio? Perfeito, sempre, sempre. Obrigado, Pedro, obrigado a todo mundo. Ó, na tela eu vou deixar o QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim. Um grande abraço, até a próxima.